A presidente da associação me multou por carros demais na garagem. Mal sabia ela o que eu estava prestes a revelar. Durante anos, eu e minha família suportamos as imposições inflexíveis da associação de moradores do nosso condomínio. Sempre preferi manter distância dos conflitos, mas tudo mudou em uma manhã comum de terça-feira. Ao abrir a porta para buscar o jornal, me deparei com um papel colado na madeira. Um aviso fluorescente laranja, chamativo e alarmante, assinado pela própria presidente da associação, Karina Maciel. A notificação informava sobre um aumento imediato de R$ 1.000 na taxa mensal da associação, sob a alegação de quantidade excessiva de veículos na propriedade. Meu coração disparou. 3 carros. Era isso. 3 veículos comuns estacionados na nossa garagem. Um era minha caminhonete de trabalho, indispensável para minha empresa de construção civil. O segundo, o SUV da minha esposa Sara, fundamental para os plantões noturnos no hospital. O terceiro, um Honda usado que compramos recentemente para o aniversário de 16 anos da nossa filha. Nenhum deles estava em situação irregular. Nenhum deles ultrapassava o espaço que nos cabia. E ainda assim, ali estava aquela cobrança absurda. Enquanto lia e relia o aviso, avistei pela janela da cozinha a figura familiar de Karina. Ela fazia sua ronda matinal, sempre com sua inseparável prancheta rosa e uma fita métrica pendurada no pescoço. Parou em frente à nossa garagem, olhou em volta, tirou o celular do bolso e começou a tirar fotos. Era a terceira vez naquela semana. E amor, ela está aqui de novo, disse Sara, espiando da sala de estar. Não vamos esconder o carro da nossa filha como se estivéssemos cometendo algum crime. Respondi, firme, servindo meu café. A garagem estava ocupada com equipamentos de trabalho meus e materiais hospitalares de Sara. Isso já tinha sido explicado na última reunião da associação, quando tentei, em vão, expor a nossa realidade. Nunca me esqueço do sorriso cínico de Karina enquanto, sem desviar os olhos do celular, ela dizia: "As normas são claras, Sr. Tiago. Se o senhor não tem condições de arcar com um espaço de armazenamento adequado, talvez este bairro não seja ideal para sua família." O que ela não fazia ideia era que, nos últimos 5 anos, eu havia executado uma estratégia silenciosa e eficaz. Através da minha empresa de investimentos imobiliários, adquiri discretamente diversas propriedades da vizinhança. Cada vez que uma casa era colocada à venda, eu a comprava por meio de diferentes empresas de fachada registradas em nome de sociedades distintas. Inicialmente, era apenas uma jogada inteligente de diversificação de portfólio. Mas com o tempo, tornou-se algo maior. Pessoal. Naquele dia, saí para pegar o correio devagar, de propósito. Vi Karina observando-me de soslaio enquanto fingia examinar as flores da senhora Joelma. A pobre senhora Joelma tinha sido multada no mês anterior porque suas rosas, supostamente, destoavam do padrão estético da vizinhança. Meu celular vibrou. Uma mensagem do meu advogado. A compra foi finalizada. Agora você possui 67% das propriedades da associação. Guardei o aparelho no bolso, contendo um sorriso, no mesmo momento em que Karina caminhava em minha direção, com sua prancheta pressionada contra o peito como um escudo. Senhor Tiago, chamou, adotando um tom falsamente cordial. Imagino que tenha visto nossa notificação sobre o número de veículos. Vi, sim, Karina, respondi com calma. E tenho algumas dúvidas sobre a legalidade do reajuste da taxa. Ela abanou a mão como quem espanta uma mosca. O conselho da associação tem total autonomia para instituir cobranças conforme necessário. Talvez, se participasse mais ativamente das reuniões, entenderia melhor como tudo funciona. Ela mal sabia que, por trás das cortinas, eu vinha acompanhando cada uma dessas reuniões por meio de representantes designados, donos das propriedades que adquiri. Em silêncio, documentei cada abuso, cada cobrança indevida, cada ação seletiva comandada por ela. Karina se virou para sair, seus saltos batendo com força na calçada. Ah, e só para lembrar, disse por cima do ombro, o conselho convocou uma reunião emergencial para hoje às 7 da noite. Pretendemos discutir novas medidas para lidar com residências problemáticas. Esperei que ela se afastasse, e assim que sumiu de vista, peguei o celular novamente e enviei uma mensagem ao meu advogado. Hora de preparar aqueles documentos. Karina vai agir hoje. Naquele momento, o Honda da minha filha parou na garagem, e eu vi Karina se virar para tirar mais fotos. Meu sangue fervia, mas respirei fundo. Aquela noite mudaria tudo. Voltei para dentro e abri os mapas das propriedades sobre a mesa. Cada lote estava marcado, cada aquisição meticulosamente registrada. Foram anos de preparação, reunindo provas, esperando o momento certo para agir.
Eu havia testemunhado o reinado de opressão de Karina se intensificar a cada ano, impondo multas sem sentido, manipulando regras e pressionando famílias honestas a deixarem o bairro. O telefone tocou. Era a senhora Joelma, aos prantos, depois de receber mais uma advertência da associação. Enquanto escutava sua voz trêmula, meus olhos se voltaram para uma fotografia pendurada na parede. Meu pai, orgulhoso, em frente à sua primeira casa. Ele havia sido forçado a vendê-la por causa de um comitê de vizinhança tirânico que o levou à ruína 20 anos atrás. Naquela época, ele me ensinou que o verdadeiro poder não vinha do confronto direto, mas da paciência e da preparação. Olhei o relógio. 6 horas até a reunião. Karina achava que podia me intimidar por causa de 3 carros. Mal sabia ela o que eu estava prestes a revelar. Enquanto eu aguardava a tão aguardada reunião, com cada segundo se arrastando, minha mente voltava a todos os momentos em que fui alvo das arbitrariedades de Karina e sua trupe de fiéis seguidores. A lembrança mais nítida era da nossa última Assembleia Geral, onde, com um sorrisinho debochado, ela rejeitou minha tentativa de explicar a situação dos nossos veículos e equipamento de trabalho. Aquela reunião havia selado meu destino. Mas, ao contrário do que ela imaginava, também foi ali que eu decidi não ser mais um espectador. Ao entrar no centro comunitário naquela noite, a atmosfera estava carregada. Eu podia sentir os olhares pesados dos vizinhos, alguns curiosos, outros desconfiados. Todos os assentos estavam ocupados, e o burburinho entre os moradores indicava que aquela reunião prometia ser diferente. Karina havia espalhado o boato de que seria uma intervenção necessária, contra vizinhos que estariam comprometendo o padrão de excelência do bairro. Ela falava como se estivesse purificando o lugar, quando, na verdade, estava apenas consolidando seu pequeno império pessoal. Ela abriu a sessão com seu tradicional toque teatral. Bateu com o martelinho rosa brilhante no pódio e anunciou a pauta com uma solenidade quase cômica. Vamos discutir medidas emergenciais para conter o impacto negativo de certas propriedades. A palavra propriedades era só um disfarce. Todos sabiam que ela se referia à minha casa. Logo em seguida, os slides começaram. Fotos em alta resolução da minha garagem projetadas numa tela enorme como se fossem provas criminais. 3 veículos perfeitamente normais, apresentados como se fossem o caos encarnado. O SUV da minha esposa, a caminhonete do meu negócio e o Honda da minha filha, expostos em ângulos calculados para parecerem um ferro velho. Karina narrava cada imagem com a pompa de uma promotora em julgamento, e seus seguidores aplaudiam a cada acusação velada. Mas o ponto alto veio quando ela apresentou um gráfico que, segundo ela, mostrava uma queda no valor das propriedades da região por causa de carros mal estacionados. O absurdo da situação era tão gritante que até alguns dos seus aliados começaram a trocar olhares desconcertados. Foi quando notei um movimento no canto da sala. A senhora Rodrigues, que fora multada injustamente semanas antes, cruzou os braços com expressão de desdém. Do outro lado, o professor Shen fazia anotações ferozmente. Ambos haviam sentido na pele as punições seletivas que Karina distribuía. Aparentemente, minha apresentação não precisaria de muito para convencê-los. A indignação já estava à flor da pele. O que mais me chamou a atenção, no entanto, foi quando Karina revelou um fichário recheado com registros de observação da minha casa. Ela descreveu com orgulho um suposto monitoramento metódico, anotando entradas e saídas de veículos, horários, datas, até o número de vezes que minha filha usou o carro. Era um nível de obsessão doentio, e o constrangimento se espalhou rapidamente pelo salão. A situação ficou insustentável quando Sara, minha vizinha da casa ao lado, levantou-se e disse, com coragem: Karina, isso não parece exagerado? São apenas carros comuns numa casa como qualquer outra. O rosto de Karina ficou vermelho como um tomate. Ela gritou, sem disfarçar a raiva: você não foi reconhecida pela presidência, sente-se agora. Bob, o marido de Karina, tentando manter a ordem, começou a distribuir cópias de uma nova proposta de regulamento. A nova regra limitaria os moradores a apenas 2 carros por residência, todos obrigatoriamente estacionados dentro da garagem. Uma medida absurda, especialmente para famílias que, como a minha, trabalhavam com ferramentas, equipamentos ou que tinham filhos adolescentes. Foi quando ela anunciou, sem pestanejar: vamos votar agora mesmo as novas restrições e o reajuste da taxa condominial. Nenhuma discussão. Nenhuma chance de contraponto. Mas era o meu momento. Levantei-me devagar, ajeitei a gravata e falei com firmeza: questão de ordem, senhora presidente. Karina me lançou um olhar fulminante, como se pudesse me intimidar com um simples franzir da testa. O senhor não foi reconhecido, senhor Tiago, disse, tentando manter o controle da situação.
Na verdade, comecei, tirando calmamente minha pasta de couro, de acordo com a seção 7.3 do Regulamento Interno da Associação, qualquer proprietário pode levantar uma questão de ordem antes de uma votação. A sala mergulhou num silêncio quase reverente. Karina empalideceu. Eu sabia exatamente o que estava fazendo. Me aproximei do pódio com passos lentos e seguros, retirei o grande mapa da minha pasta e o desdobrei diante da mesa da diretoria. Durante os últimos 5 anos, declarei com voz firme, a empresa Sarais Properties, da qual sou proprietário, adquiriu diversas residências neste condomínio. Este mapa mostra em detalhes quem é o verdadeiro dono da maioria das propriedades neste local. Karina levou a mão à boca, como se tentasse conter um grito. O impacto foi imediato. Murmúrios irromperam por toda a sala. Vizinhos começaram a se levantar para enxergar melhor o mapa. E então veio o golpe final. No momento, detenho a posse de 67% das casas deste condomínio. O que, segundo nossos próprios estatutos, me torna o proprietário majoritário com poder de voto proporcional. A incredulidade tomou conta. Celulares foram erguidos. Pessoas começaram a gravar. Bob correu até Karina e cochichou algo em seu ouvido, mas já era tarde demais. A verdade estava escancarada para todos. Mas antes de seguirmos para a votação, continuei, puxando um envelope, gostaria de apresentar um conjunto de evidências sobre práticas abusivas e vigilância indevida conduzidas por esta presidência. Acredito que isso será de interesse de todos aqui. Coloquei uma cópia impressa da imagem que mostrava Karina, em plena madrugada, medindo minha grama com uma régua. A imagem, capturada pelas minhas câmeras de segurança, projetou-se na tela. O silêncio virou murmúrio. O murmúrio virou indignação. E ainda nem tínhamos chegado à melhor parte. O ambiente no centro comunitário havia mudado completamente. Onde antes reinava o domínio absoluto de Karina, agora se via uma plateia dividida entre o choque e o entusiasmo contido. A imagem dela, curvada sob o luar com uma régua na mão para medir minha grama, era surreal. E, ao mesmo tempo, absolutamente reveladora. As expressões nos rostos dos vizinhos diziam tudo. Não era apenas implicância, era perseguição. Karina tentou se recompor. Endireitou os ombros, pigarreou e falou com a voz trêmula, mas ainda tentando parecer autoritária. Isso é invasão de privacidade. Não permiti ser filmada. Foi quando o Sr. Patel, um dos mais antigos moradores do bairro, levantou-se e respondeu com calma. Você estava na propriedade dele, Karina. Às 3 da manhã. O que exatamente estava fazendo ali? Ela ficou sem resposta. Seu marido, Bob, levantou-se e interveio em seu socorro, dizendo que era melhor encerrar a reunião por motivos de segurança. Mas não havia mais como recuar. A assembleia estava em chamas. As pessoas queriam respostas, justiça e, acima de tudo, queriam ver o reinado tirânico de Karina chegar ao fim. Aproveitei o momento. Tirei outro documento da minha pasta e anunciei. Entrei com uma solicitação formal para uma assembleia extraordinária, conforme permite o artigo 5 do Estatuto da Associação. Com as assinaturas aqui reunidas, que correspondem a mais de 50% dos proprietários, propõe a votação imediata para a destituição da atual presidência e eleição de um novo conselho. Estendi os papéis sobre a mesa. Tudo legal, protocolado. Não havia como negar. Karina empalideceu. Bob folheou os papéis com mãos trêmulas. Ele sabia que estava tudo dentro da lei. Alguns dos membros da diretoria, antes silenciosos e coniventes, começaram a se afastar discretamente. Era cada um por si agora. Sara, que havia sido calada minutos antes, levantou-se novamente, desta vez com confiança. Eu apoio a moção. E, sinceramente, já passou da hora de termos alguém aqui que trabalhe por todos nós, não apenas por uma elite seletiva. Em questão de minutos, a Assembleia foi reconvocada sob nova pauta. Com a maioria dos votos, a destituição de Karina foi aprovada. Seu rosto, antes arrogante e triunfante, agora mostrava um misto de confusão, medo e raiva. Ela tentou protestar, disse que aquilo era um golpe, mas ninguém mais a ouvia. As pessoas estavam aplaudindo. Mas eu ainda não havia terminado. Com calma, me aproximei novamente do pódio e revelei o último ponto da noite. Nos últimos meses, com o crescimento das reclamações sobre abusos de autoridade e perseguições, contratei uma auditoria privada para revisar as contas da associação. E os resultados são interessantes. Projetei no telão os extratos bancários e registros de compras feitos em nome da associação. Festas caras que nunca aconteceram. Equipamentos que nunca foram entregues. E até pagamentos duplos para fornecedores fantasmas.
Cada item apresentado era como um soco em câmera lenta. A indignação virou fúria. Karina começou a gritar, dizendo que aquilo era falsificado, que tudo era uma armação, que ela estava sendo vítima de uma conspiração. Mas sua voz agora era apenas ruído de fundo. A realidade havia se imposto. As evidências estavam ali. Visíveis, claras, incontestáveis. O Sr. Patel pediu a palavra mais uma vez. Se isso se confirmar, teremos que levar o caso à polícia. E todos concordaram com o aceno. Karina tentou sair de fininho, puxando Bob pela mão, mas foi interrompida por uma moradora que bloqueou a porta com um simples gesto de indignação. A polícia foi chamada. E quando os agentes chegaram, Karina teve que prestar esclarecimentos ali mesmo, diante da comunidade inteira. Não foi presa, ao menos não naquela noite, mas foi conduzida para prestar depoimento. A humilhação pública foi completa. Nos dias que se seguiram, a história se espalhou como fogo. Primeiro no grupo do bairro, depois nos jornais locais. A tirana do condomínio virou meme. E enquanto a antiga presidência era investigada, uma nova era começou ali mesmo. Eu não assumi a liderança da associação. Nunca foi minha intenção. Mas ajudei a organizar um novo conselho, com representantes de todos os blocos. Pessoas honestas, transparentes. Sara, a vizinha corajosa, foi eleita presidente com apoio quase unânime. E quanto a mim, continuei vivendo minha vida. A garagem manteve os mesmos carros. A grama seguiu crescendo do mesmo jeito. Mas agora, com uma diferença, ninguém mais me espionava. Ninguém mais me perseguia. E toda vez que passo pela casa de Karina, agora venda, com a placa pendurada e o mato tomando conta, dou um sorriso discreto. Foi o fim do seu reinado. E o começo de um condomínio onde, finalmente, todos tinham voz.